Olá, eu sou Renato Ré do Armazém da Gravura e nesse vídeo nós vamos falar de uma dúvida muito comum dos artistas quando fazem sua tiragem. Onde assinar, onde colocar o título, onde numerar. Nós vamos esclarecer melhor como isso é feito. Em todo esse processo nós vamos sempre escrever com lápis ou lapiseira. Evitar ao máximo a caneta, porque a tinta da caneta pode destruir ou agredir o papel com o tempo e pode atrapalhar futuros processos de restauro também. A assinatura vem sempre no canto inferior direito, alinhada com a mancha gráfica. Então, no caso, você vem nesse canto e assina, de forma que ela cabe mais ou menos alinhada nesse lado. Alguns artistas gostam de pôr junto com a assinatura a data da obra. Uma dica que eu recebi muito legal do professor Costella, do Museu Casa da Xilogravura de Campos do Jordão, é que às vezes a assinatura do artista não condiz com o seu nome. Pela assinatura você não consegue dizer qual o nome do artista. Nesses casos, o professor Costella me deu essa ideia, a escrever num cantinho do verso da gravura, no caso esse é um papel muito transparente, tem que escrever com a mão bem leve, mas escrever o seu nome por extenso. E aqui sim eu vou colocar também a data. Isso facilita muito a identificação do autor da obra, porque às vezes a obra é herdada, ou é dada de presente, ou pertence a um museu que não fez um levantamento do seu acervo ainda, e aí quando você precisa saber exatamente quem é o autor, fica complicado só pela assinatura. No centro, o mais comum é colocar o título da obra. Alguns artistas gostam de colocar entre aspas, outros não. Finalmente, no outro canto da gravura, no lado esquerdo, que é a que mais dá dúvidas, como numerar. Então eu já contei o meu número de impressões, eu tenho 6 impressões, e essa é a cópia número 4. Então primeiro eu vou colocar aqui o número 4, porque essa é a 4ª impressão, de um total de 6. Então não tem dúvida. Se eu for numerar outra, por exemplo, vamos supor que essa é a número 3, eu vou colocar 3 de 6. Não tem mistério, é muito simples. Existem outros tipos de impressão que, mesmo não pertencendo à tiragem original, também devem ser numeradas e nomeadas corretamente. Então vamos começar falando daquela que mais causa confusão na cabeça das pessoas, a prova de artista. Era como um marchand, ou uma casa editora de gravuras, ou uma editora mesmo, comissionar um artista para produzir e imprimir uma tiragem e entregar para eles venderem. E aí, por exemplo, encomendava uma tiragem de 100 exemplares, o artista imprimia os 100 exemplares e entregaria para o editor. Só que daí o artista ficaria sem nenhuma impressão para ele. Pensando nessa situação, convencionou-se que o artista poderia imprimir até 10% da tiragem e guardar para uso próprio. Só que aqui é importante a gente lembrar de um conceito fundamental. A prova de artista tem que ser rigorosamente igual à edição normal. Então, como o artista poderia numerar ela sem criar confusão com aquela outra tiragem? Ele usa o PA, o prova de artista. Então é por isso que ele vai numerar PA, para indicar que aquilo não faz parte da tiragem principal, embora sejam imagens idênticas. E esse PA, você vai ter o número, mas esses números têm que ser em algarismos romanos. Nós temos também a prova de estado, que, como o nome indica, mostra em que estado estava aquela matriz quando foi impressa. Então, por exemplo, eu pego a minha matriz, trabalhei nela, comecei a fazer a minha gravação, fico em dúvida, tiro uma impressão dela. Essa vai ser a prova de estado número 1. Foi a primeira impressão que eu fiz daquela matriz. Aí eu pego a mesma matriz, limpo tudo, gravo mais, tiro outra impressão. Essa vai ser a prova de estado número 2. Gravo mais, faço a 3 e assim vai. A prova de estado se abrevia PE. Finalmente, nós temos as provas de cor. Elas são as experimentações do artista para achar qual cor vai ficar mais adequado para a matriz, ou, se forem várias matrizes, qual combinação de cores vai funcionar melhor para obter o resultado final desejado. Então, evidentemente, ela raramente corresponde à edição,
porque são outras possibilidades que o artista estava experimentando. A prova de cor é abreviada como PC e o número sequencial. Em arte, a gente sabe, não existem leis, não existem regras que não possam ser quebradas. Mas existem algumas convenções que foram sendo passadas de geração em geração até a gente chegar no melhor resultado possível. Esses são conceitos consolidados e que funcionam perfeitamente na gravura tradicional. Porém, quando nós pensamos na gravura contemporânea, no caso digital, ou mesmo em outros desdobramentos dessa arte, eles já começam a se mostrar limitados. Uma edição na gravura é quando a gente tem uma série de impressões que são similares entre si, não são iguais tecnicamente, porque é um processo manual, então dificilmente elas vão ser rigorosamente iguais, mas uma edição não pode ter, por exemplo, uma mudança de cor, não pode ter uma mudança de papel, não pode ter uma mudança de gravação, principalmente. Então é um conjunto de impressões que formam um único corpo de trabalho. Eu espero que tenha ficado mais clara essa questão da nomenclatura e da numeração das obras. Eu agradeço a atenção e convido vocês a visitarem a nossa loja virtual, armazendagravura.com.br. Muito obrigado!